Na vila de Cambara, na costa da Serra Leoa, o tempo não era contado por relógios, era contado pelo mar. As crianças aprendiam cedo a reconhecer a hora do dia pela cor da água, pelo cheiro do vento, pelo modo como as mulheres recolhiam as redes antes do sol cair. Amina não sabia dizer quantos anos tinha. Sabia apenas que já era velha o suficiente para ajudar a mãe e nova demais para fazer perguntas que não tinham resposta. Sua mãe se chamava Fatou Cora. Tinha mãos firmes, olhar atento e uma forma peculiar de cantar enquanto trabalhava, como se cada canção fosse também um aviso. Fatou nunca falava de medo. Falava de cuidado. O mundo escuta quando a gente se esquece de quem é, dizia, sem explicar. Amina gostava de observar os adultos em silêncio. Aprendeu cedo que ouvir era uma forma de sobreviver. Havia coisas que não eram ditas às meninas, não porque fossem segredo, mas porque eram consideradas inevitáveis. As mulheres mais velhas se reuniam ao entardecer, longe dos homens, e falavam baixo. Quando Amina se aproximava, o assunto mudava. Sempre mudava. Ela percebeu que seu corpo começava a ser observado de outro jeito. Não com carinho, com expectativa. Naquela época, Amina ainda acreditava que crescer era apenas ficar mais alta. Na noite em que tudo começou a se desfazer, Fatou não cantou. Preparou a comida em silêncio. Lavou as mãos demoradamente. Sentou-se ao lado da filha e, pela primeira vez, tocou seu rosto como quem se despede. Você confia em mim? Amina assentiu sem pensar. Então lembre disso. Seu corpo é seu, mesmo quando tentarem dizer que não. Amina não entendeu, mas guardou. Naquela vila, aprender cedo demais nunca foi escolha. O caminhão chegou antes do amanhecer. Não fez barulho, não houve correria. Os homens falavam em tom prático, como quem resolve um assunto antigo. Disseram que as crianças iriam estudar, que voltariam melhores, que era uma oportunidade. Fatou não acreditou em nenhuma palavra, mas sabia reconhecer uma força maior do que ela. Quando segurou Amina pela última vez, não chorou. Chorar seria admitir derrota, e Fatou Cora nunca se rendeu em voz alta. Não esqueça seu nome, disse, mesmo que tentem te dar outro. Foi a última frase que Amina ouviu em sua língua. A travessia foi longa demais para uma criança, curta demais para ser esquecida. No caminhão, depois no barco, depois em lugares sem nome, Amina aprendeu que o silêncio podia ser perigoso, mas falar também. Algumas crianças gritavam, outras ficavam imóveis demais. Amina escolheu observar, mais uma vez. O mar, que antes marcava o tempo, agora apagava tudo. Na França, o frio foi a primeira violência. Depois vieram as palavras que ela não entendia, os olhares rápidos, os números. Amina virou um registro, um caso, uma pasta. No orfanato Sainte-Claire, nos arredores de Lyon, deram-lhe roupas limpas, comida regular e uma cama estreita demais para sonhos. As noites eram silenciosas, silêncio não de paz, mas de espera. Ela passou a contar os dias não pelo calendário, mas pela frequência com que lembrava do rosto da mãe. No início, todos os dias. Depois, apenas quando se permitia. A irmã Madeleine foi a primeira a notar que Amina não chorava. Você não sente falta? Perguntou certa vez. Amina demorou a responder. Não sabia como explicar que sentir falta exigia espaço, e ali tudo era ocupado demais para a saudade. Madeleine era diferente das outras freiras. Falava de livros, de teatro, de escolhas que não fizera. Eu queria ter sido outra pessoa, confessou uma tarde, como quem pede perdão.
mas descobri tarde demais. Amina ouviu com atenção respeitosa. Algumas confissões não pedem resposta. Os anos passaram sem cerimônia. Amina cresceu. Aprendeu francês com um sotaque que nunca desapareceu por completo. Aprendeu a andar com cuidado, a sorrir quando esperado. Quando completou 17 anos, chamaram-na à sala da diretora. Você será adotada. Não houve alegria imediata. A alegria exige confiança, e Amina já aprendera a esperar. O carro que a buscou era grande demais, silencioso demais. O senhor e a senhora Whitmore falavam com cordialidade treinada. Usavam palavras como futuro, oportunidade, família. Amina escutava. Sempre escutava. Ao chegar à casa, teve a sensação estranha de estar entrando em um cenário cuidadosamente montado. Tudo era bonito, nada era íntimo. Foi no corredor, por acaso, que viu Thomas Whitmore pela primeira vez. Ele sorriu com educação. Nada mais. Mas Amina sentiu algo que ainda não sabia nomear. A consciência de que sua vida estava prestes a se tornar outra coisa. E que nem tudo o que muda é escolha. A casa dos Whitmore tinha corredores largos demais para passos inseguros. Tudo parecia feito para ser visto à distância, como se a proximidade pudesse revelar algo inconveniente. Amina foi apresentada aos cômodos como se estivesse conhecendo um museu, a sala de estar onde ninguém realmente descansava, a sala de jantar usada apenas em ocasiões formais, a biblioteca com livros que pareciam mais decorativos do que lidos. Aqui tudo tem seu lugar, disse a senhora Whitmore com um sorriso sereno demais para ser espontâneo. Amina assentiu. Ela aprendera cedo que concordar era uma forma de ganhar tempo. Nos primeiros dias falou pouco. Observava como as pessoas se sentavam, como seguravam os talheres, como se dirigiam umas às outras sem nunca elevar o tom de voz. Havia regras não escritas, e essas eram as mais difíceis. O Sr. Whitmore acordava cedo e saía sem fazer barulho. Quando voltava, era sempre à noite, trazendo consigo o cheiro distante de compromissos e reuniões. A Sra. Whitmore organizava tudo. Nada escapava ao seu controle gentil. Você precisa aprender a se portar, dizia com suavidade. As pessoas observam. Amina queria perguntar quem, mas não perguntou. As aulas de etiqueta começaram na semana seguinte. Postura, dicção, olhar. Nunca abaixe demais a cabeça, dizia a instrutora, mas também não encare. Amina percebeu que havia um ponto exato entre submissão e ameaça e que ela deveria encontrá-lo todos os dias. Thomas aparecia pouco, sempre ocupado, sempre educado. Quando se encontravam, trocavam frases curtas, corretas, sem espaço para erro. Está se adaptando? Sim. Ele sorria. Ela também. Era um acordo tácito, não aprofundar. Mas Amina notava coisas. O modo como ele evitava certas conversas, o desconforto discreto quando algum convidado a observava por tempo demais. Nada explícito. Tudo implícito. O primeiro jantar social foi um teste silencioso. Havia políticos, empresários, aliados antigos, gente acostumada a falar sem dizer nada. Amina foi apresentada como nossa filha. Alguns sorrisos se alargaram, outros endureceram por um segundo imperceptível. De onde mesmo ela vem? Perguntou uma mulher, fingindo interesse casual. Da África, respondeu a senhora Whitmore, rápido demais. África, como se fosse um país. Amina manteve a postura. Aprendera bem. Naquela noite, sozinha no quarto, grande, silencioso e impecável, ela percebeu algo novo. No orfanato, era invisível. Ali, era exposta. E nenhuma das duas coisas significava pertencimento. As cartas da irmã Madeleine chegaram durante os primeiros meses.
Falavam pouco, mas falavam de saudade. Não se torne apenas aquilo que esperam, dizia uma delas. Algumas casas são prisões bem decoradas. Amina leu mais de uma vez. Depois guardou a carta entre livros que ainda não entendia completamente. O tempo passou. Amina começou a frequentar eventos, acompanhar a família em viagens curtas, aprender a responder perguntas previsíveis. Você é muito grata, imagino. Sou. A palavra gratidão passou a ser usada como um lembrete constante, quase como uma dívida. Certa tarde encontrou Thomas na biblioteca. Ele estava sentado, lendo distraidamente. Você gosta daqui? Perguntou, sem levantar os olhos. Amina pensou antes de responder. Estou aprendendo. Ele fechou o livro devagar. Nem tudo precisa ser aprendido tão rápido. Foi a frase mais próxima de um gesto que ele já oferecera. Nada precisava ser. Na escola particular que passou a frequentar, Amina percebeu cedo que o interesse dos colegas vinha sempre acompanhado de curiosidade excessiva. Você lembra da África? Vocês tinham eletricidade? Sua família ainda vive lá? Ela respondia com frases curtas, neutras. Aprendera que explicar demais era uma forma de se expor. Alguns professores a elogiavam em público, mas falavam dela como exceção. Muito aplicada, uma história inspiradora. Amina não queria inspirar ninguém, queria apenas existir sem nota de rodapé. Em casa, os jantares continuavam corretos demais. A senhora Whitmore falava de compromissos sociais, do clima político, das viagens futuras. O senhor Whitmore comentava números, alianças, estratégias. Thomas escutava em silêncio. Às vezes, quando os pais se levantavam antes do fim da refeição, ele ficava mais alguns minutos. Eles gostam de você, dizia, sem convicção. À maneira deles. Amina não respondeu. Não sabia qual era essa maneira. Foi em um desses jantares que ouviu pela primeira vez a frase que não esqueceria. Um convidado, depois de alguns copos de vinho, comentou em tom quase elogioso: ela é surpreendentemente elegante. Surpreendentemente. Amina sorriu como aprendera, mas guardou a palavra. Com o tempo, algo nela começou a se transformar, não por vaidade, mas por atenção externa. Pessoas a olhavam por mais tempo. Fotógrafos amadores pediam para retratá-la em eventos. Uma professora comentou casualmente que ela tinha um rosto raro. Amina não sabia se aquilo era uma porta ou mais uma armadilha. Thomas começou a notá-la de outro jeito. Não de forma explícita, não com gestos claros. Era um cuidado novo. Uma pausa antes de falar, um olhar que demorava mais do que o necessário. Mas sempre havia Claire Beaumont. Clara era tudo o que se esperava. Bem-nascida, segura, previsível. Falava de futuro como quem descreve um itinerário já confirmado. Thomas sempre soube o que queria, dizia, com orgulho tranquilo. Amina observava os dois à distância. Não havia ciúme, apenas uma sensação estranha de estar presente demais para ser ignorada e ausente demais para ser escolhida. Certa noite, após um evento, Amina e Thomas ficaram sozinhos na sala. Ela tirou os sapatos discretamente, cansada. Ele afrouxou a gravata. Você se sente em casa? Perguntou ele, sem olhá-la diretamente. Amina demorou. Ainda estou aprendendo o significado da palavra. Thomas assentiu, talvez porque também não soubesse. Naquela noite, Amina sonhou com o mar. Não o mar da infância, mas um mar imóvel, pesado, sem horizonte. Ao acordar, percebeu algo com clareza pela primeira vez. Ela não atravessara um oceano para encontrar segurança. Atravessara para aprender a negociar quem seria. E aquela negociação já havia começado. Antes de dormir, pegou uma das cartas antigas da irmã Madeleine. Leu a frase que agora parecia mais atual do que nunca. Algumas prisões não trancam portas, trancam expectativas. Amina fechou os olhos. O nome dela ainda era o mesmo, mas o mundo começava a testá-lo.
Aos 19 anos, Amina percebeu que algo havia mudado não dentro dela, mas ao redor. As pessoas olhavam por mais tempo. Não era a curiosidade infantil, nem vigilância educada. Era a avaliação. Nos corredores da universidade, desconhecidos diminuíam um passo quando ela passava. Em eventos sociais, conversas se interrompiam por frações de segundo. Nada explícito, tudo mensurável. Amina não sabia se aquilo a tornava poderosa ou vulnerável. Provavelmente as duas. Foi durante uma exposição de arte contemporânea, em Paris, que alguém finalmente deu nome ao que até então era apenas sensação. Você já pensou em modelar? O homem se chamava Laurent Duvivier. Falava com naturalidade treinada, como quem faz a mesma pergunta há anos. Amina respondeu sem hesitar. Eu estudo direito. Ele sorriu. Uma coisa não exclui a outra. A frase não era convite. Era diagnóstico. Naquela noite, Amina contou à senhora Whitmore. Ela ouviu em silêncio, expressão neutra. Isso pode ser útil, disse por fim. Mas precisamos ter cuidado com a imagem. Imagem. A palavra ecoou. O Sr. Whitmore foi mais direto, desde que não atrapalhe seus estudos. Conciliar duas vidas exigia mais do que disciplina. Exigia fragmentação. Durante o dia, Amina era estudante de direito. Livros abertos, anotações precisas, atenção absoluta às palavras que moldavam fronteiras invisíveis. À noite, tornava-se imagem. Corpo iluminado, silêncio dirigido, presença negociada. Não havia glamour no cansaço, apenas continuidade. Na universidade, o professor Moroa passou a notar sua precisão. Você argumenta como quem conhece a ausência da lei, comentou após uma apresentação. Amina respondeu com respeito. Algumas pessoas aprendem isso cedo. Ele assentiu. Não perguntou mais. As viagens começaram a se alongar. Milão, Barcelona, Berlim. Sempre retornava antes das provas. Sempre com o corpo exausto e a mente alerta. A senhora Whitmore observava tudo com atenção excessiva. Não quero que pensem que estamos explorando você, disse certa vez. Amina percebeu a ironia. Exploração raramente se anuncia assim. Thomas passou a procurá-la em momentos específicos. Tarde da noite. Corredores vazios. Conversas sem testemunhas. Você está diferente, disse certa vez. Estou ocupada, respondeu. Ele hesitou. Eu sinto sua falta. A frase ficou suspensa. Não havia contexto adequado para ela. Isso é conveniente? Perguntou Amina, sem agressividade. Thomas não respondeu. E foi aí que ela entendeu. Claire começou a demonstrar desconforto aberto. Você passa tempo demais com ela, disse a Thomas. As pessoas comentam. Comentam. A palavra que regula comportamentos. Thomas tentou tranquilizá-la. Promessas vagas. Planos futuros. Amina assistia de longe. Não por frieza, mas por lucidez. O convite que mudaria tudo veio disfarçado de oportunidade. Laurent apresentou um contrato internacional. Campanhas grandes. Visibilidade global. Mas havia uma cláusula curiosa. É padrão, explicou ele. Não envolvimento político. Nenhuma declaração sensível. Amina leu com atenção. Sensível para quem? Laurent sorriu. Desconfortável. Para o mercado. Ela entendeu. O corpo podia circular. A história não. Na mesma semana, um comentário aparentemente banal abriu uma fresta perigosa.
Durante um jantar, o Sr. Whitmore mencionou casualmente: precisamos tomar cuidado com certas acusações. O timing político é delicado. Amina levantou os olhos. Que acusações? O silêncio durou um segundo a mais do que o confortável. Nada que diga respeito a você, respondeu ele. Mas dizia. A verdade começou a se revelar não como choque, mas como encaixe tardio. Documentos, conversas interrompidas, datas que coincidiam demais. A adoção, as acusações de uso de trabalho análogo à escravidão, a necessidade de uma imagem irrepreensível. Amina não fora escolhida por acaso, fora estratégia. Quando confrontou a Sra. Whitmore, não houve negação. Nós te demos uma vida, disse ela. Você devia ser grata. Amina respondeu com calma assustadora. Vocês me deram um papel. A Sra. Whitmore desviou o olhar. Thomas tentou intervir. Isso não muda o que sentimos. Amina o encarou pela primeira vez sem suavidade. Muda tudo. Porque agora ela via com clareza. O amor que ele insinuava não incluía enfrentamento. Naquela noite, Amina não dormiu. Sentou-se diante da janela, observando Paris adormecer. Pensou no orfanato, na mãe, no corpo que atravessara mares. E entendeu algo definitivo. A fronteira mais difícil não era geográfica, era moral. Entre aceitar o lugar oferecido ou construir um que exigisse perda. Ela escolheu continuar os estudos. Reduziu contratos. Recusou campanhas. O mercado estranhou. A família se incomodou. Mas Amina sentia pela primeira vez algo próximo de alinhamento. Não felicidade. Coerência. A primeira vez que Amina percebeu que seu corpo havia deixado de ser apenas dela foi em Paris. Não foi diante de uma câmera, nem de um espelho. Nem mesmo quando ouviu pela primeira vez alguém dizer que ela tinha o rosto certo para atravessar fronteiras. Foi num jantar. A mesa era longa, de madeira escura, iluminada por um lustre antigo que refletia nos talheres como se cada faca tivesse algo a esconder. O senhor e a senhora, seus pais adotivos, conversavam com dois convidados sobre economia, investimentos, arte contemporânea. Amina permanecia em silêncio, como aprendera nos primeiros meses naquela casa. Ouvir mais do que falar, observar antes de existir. Em dado momento, um dos homens inclinou-se levemente para a frente, olhou para ela como quem avalia um quadro recém-adquirido e disse: "Ela é impressionante, muito elegante. Não parece ter vindo de onde veio." O comentário atravessou a mesa com naturalidade. Ninguém se ofendeu, ninguém corrigiu. A senhora sorriu, satisfeita. "Ela se adaptou muito bem", respondeu. "Sempre soubemos que bastava oferecer as condições certas." Amina sentiu algo estranho subir pelo estômago. Não era raiva, era reconhecimento. Ali, pela primeira vez, ela compreendeu. Não estavam falando dela, estavam falando do efeito que ela produzia. Seu corpo, sua pele, seus ossos, sua postura havia se tornado uma prova viva, uma espécie de argumento silencioso. Vejam como não somos racistas. Vejam como damos oportunidades. Vejam como fomos capazes de moldar. Naquela noite, ao deitar, Amina pensou na Serra Leoa. Pensou nas mulheres que caminhavam com um tronco ereto não por orgulho, mas por resistência. Pensou nas freiras do orfanato, especialmente Irmã Beatriz, que certa vez lhe dissera: "Há corpos que sobrevivem. Outros, menina, são usados para explicar o mundo aos outros." Ela não entendeu na época. Entendeu agora. Foi também nessa fase que os primeiros convites começaram a surgir. Nada explícito, nada escandaloso. Uma sessão teste, um fotógrafo amigo, algo discreto, só para avaliar. Amina recusava sempre com educação, não por medo, mas por intuição. Ela havia escolhido o direito não por ambição, mas por estrutura. As leis lhe davam algo que nunca tivera:
contornos claros. Um mundo onde as regras, ao menos no papel, eram iguais para todos. Mas o mundo insistia em testá-la. Certo dia, ao voltar da universidade, encontrou um envelope sobre a cama. Papel grosso, sem remetente. Dentro, uma carta curta e um cartão de uma agência internacional. O senhor a chamou ao escritório naquela noite. Recebemos uma proposta interessante, disse, sem levantar os olhos. Uma oportunidade que pode abrir muitas portas para você. E para nós. A pausa final não passou despercebida. Para nós? Ela perguntou. Ele então explicou. Falou de visibilidade, de imagem pública, de como certos círculos políticos e empresariais viam com bons olhos famílias diversas. Falou da importância simbólica de uma jovem africana bem-sucedida, educada, elegante. Você entende, concluiu, que isso também diz algo sobre quem somos. Amina entendeu. Entendeu que sua adoção não fora apenas um gesto, fora também uma estratégia. Naquela noite, pela primeira vez, ela sonhou que estava novamente no orfanato. Mas agora as grades não estavam nas janelas, estavam nos espelhos. O irmão adotivo, Thomas, percebia as mudanças antes que ela tivesse coragem de nomeá-las. Ele notava o cansaço silencioso. A maneira como Amina começou a usar roupas mais neutras, como se tentasse desaparecer. A forma como ela evitava encontros familiares. Certa madrugada encontraram-se na cozinha. Você não precisa aceitar tudo, disse Thomas, quase num sussurro. Ela o olhou. Havia carinho ali. E algo mais perigoso. Compreensão. Não é sobre aceitar, respondeu. É sobre o que acontece se eu não aceitar. Thomas não insistiu. E esse foi o erro. Porque Thomas também lutava contra seus próprios limites, contra a vida que construíra por hábito, não por escolha. Contra o relacionamento confortável com Claire, elegante, previsível, vazia de conflito. A proximidade entre ele e Amina crescia nos silêncios, nos olhares interrompidos, nos diálogos que terminavam cedo demais. Nada era dito, mas tudo era sentido. E Claire percebeu. A desconfiança não veio em forma de grito, mas de observação fria. Comentários sutis, perguntas deslocadas, uma vigilância constante. Você anda muito próxima dele, disse certa vez, sorrindo. Amina respondeu com calma, mas o corpo traiu o que a voz negava. O ponto de ruptura veio quando Amina descobriu a verdade completa. Um documento esquecido, uma assinatura conhecida, um contrato antigo envolvendo empresas dos pais adotivos e trabalho irregular em ex-colônias africanas. Não era apenas hipocrisia, era exploração. Naquela noite, Amina chorou pela primeira vez desde a infância. Não como vítima, mas como alguém que percebe que o chão moral onde pisa nunca existiu. Ela confrontou a senhora. Eu fui adotada por quê? O silêncio durou mais do que a resposta. Porque você precisava, disse por fim. Não era mentira, mas também não era verdade. O episódio termina aqui, com Amina sentada sozinha, diante de um espelho que já não devolve apenas beleza, mas perguntas. Com Thomas do outro lado da porta, incapaz de entrar. Com o corpo, finalmente, deixando de ser fronteira e começando a se tornar linguagem. O casamento foi marcado para o início da primavera. Paris parecia colaborar com a encenação. Flores discretas nas vitrines, convites em papel creme, uma igreja antiga, escolhida mais pela tradição do que pela fé. Claire caminhava pelo processo com eficiência. Sabia exatamente quais flores escolher, quais convidados agradariam mais, quais fotos ficariam melhor nas colunas sociais. Thomas acompanhava tudo como quem atravessa um corredor longo demais. Não havia alegria,
apenas continuidade. Amina observava à distância. Não era ciúme no sentido comum. Era algo mais desconfortável. Consciência. Ela sabia que o amor que existira entre eles nunca fora vivido. Fora apenas sustentado no campo da possibilidade, onde tudo é mais intenso porque nunca se testa. Na véspera do casamento, encontraram-se pela última vez antes da cerimônia. Foi no jardim da casa. "Você vai mesmo fazer isso?" ela perguntou. Thomas hesitou. Pela primeira vez em anos, hesitou de verdade. "Eu não sei fazer diferente", respondeu. Amina assentiu. Ali compreendeu algo essencial. Thomas não era covarde. Era adaptado. Adaptado ao conforto, à aprovação, ao mundo que não exige rupturas. "Então vá", disse ela, "mas não use meu silêncio como desculpa." Ele quis tocá-la. Não tocou. E naquele gesto interrompido, tudo terminou. Na manhã do casamento, Amina não entrou na igreja. Permaneceu do lado de fora, sentada num banco de pedra, observando os convidados entrarem como se atravessassem um portal invisível, o da vida socialmente aceita. Foi ali que Thomas a encontrou. O terno impecável não escondia o desgaste. "Eu não consigo", disse. Não foi uma declaração de amor. Foi uma confissão de incapacidade. "Não consigo fingir", completou. "Mas também não sei viver o que sinto." Amina levantou-se. O vento leve bagunçava seus cabelos. O mesmo vento que anos antes soprava nas colinas da Serra Leoa. "Então fique", respondeu. "Mas saiba, não é comigo que você está escolhendo ficar. É com o medo." Ele entrou na igreja mesmo assim. E minutos depois, diante de todos, interrompeu a cerimônia. Não citou Amina. Não citou amor. Falou de confusão, de dúvida, de não estar pronto. Foi suficiente para destruir tudo. Claire saiu em silêncio. Os pais tentaram controlar os danos. Os convidados aprenderam ali que nem toda tragédia precisa de gritos. O que veio depois não foi romance. Foi desgaste. Thomas procurou Amina. Insistiu em encontros secretos. Promessas vagas. Afeto sem nome. Queria tê-la sem enfrentamento. Amá-la sem assumir. E Amina, cansada de ser território de passagem, recusou. "Eu já fui usada como símbolo", disse. "Não serei usada como refúgio." Ela partiu. Terminou o curso de direito. Recusou contratos que exigiam mais imagem do que presença. Escolheu trabalhar com imigração e direitos humanos. Não salvou o mundo, mas parou de colaborar com o que o feria. Anos depois, reencontrou o amor. Não num espelho, não num palco, mas numa sala simples da universidade. Um colega discreto, atento, um homem que a escutava sem querer traduzi-la. Seu nome era Julius, descendente de imigrantes libaneses. Com ele, Amina não precisou explicar o passado como justificativa, apenas como parte da paisagem. Thomas casou-se. Desta vez, teve filhos, manteve fortuna, perdeu o centro. Nunca foi infeliz, mas também nunca foi inteiro. Amina voltou à Serra Leoa apenas uma vez. Não para ficar, mas para fechar um ciclo. Caminhou pela Terra Vermelha, observou as mulheres, reconheceu nelas a força que nunca perdera, apenas esquecera. Amina não encontrou notícias claras de seus pais nem dos irmãos que deixara para trás. Era como se o tempo tivesse passado por sua família, apagando nomes,
rastros e histórias. Uma espécie de silêncio herdado, transmitido de geração em geração. Foi apenas ao conhecer Lobani, uma sobrinha neta, descendente de Ilo, o irmão mais velho de sangue, que algo começou a se recompor. Lobani lhe contou fragmentos, poucos, mas suficientes. Falou de uma mulher que vendera filhos e netos, como quem vende o próprio futuro. Falou de uma existência que nunca prosperara, encerrada de forma anônima numa esquina, aos 78 anos. Ali, Amina compreendeu. Não fora entregue por esperança, fora vendida por ganância. E entendeu também porque nunca conseguira contato com os seus. Somente Ilo escapara do apagamento completo, sustentando-se à margem, formando uma família mínima, criando sozinho uma filha após a morte da esposa no parto. Nada além disso, nada que parecesse destino grandioso, apenas sobrevivência. Após tantas descobertas, Amina não se tornou mito, nem heroína. Tornou-se algo mais raro. Uma mulher que escolheu não mentir mais para si. E isso, às vezes, é o único final possível para quem sobreviveu tudo, sem deixar de ser humano. Algumas histórias não terminam em vitória, terminam em lucidez. Porque nem todo amor precisa ser vivido para ser compreendido, e nem toda dor precisa ser superada para deixar de governar. Esta foi mais uma história onde vidas reais ecoam como mitos antigos. Siga em paz e feliz, Amina.